ao longo deste mês nós temos estado a abordar o tema de um novo cântico, baseado em Isaías 54, versículo 1, que diz: canta alegremente, ó estéril, porque vem os filhos. E hoje nós vamos estar a abordar este tema do cantar alegremente, o poder que há na adoração, no louvor ao nosso Deus. Amém? Para iniciar, nós vamos ler aqui um salmo, alguns versículos de um salmo que se encontra no Salmo capítulo 11, versículo 1 a 3. Quero encorajar todos a abrirem este salmo, ou nos vossos telemóveis, ou mesmo também nas vossas Bíblias. Graças a Deus pelas nossas Bíblias. Ou também podem acompanhar aqui em cima, na tela. Salmos 11, versículo 1, diz assim: no Senhor confio, como pois dizeis à minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis que os ímpios armam um arco, dispõem as suas flechas sobre a corda, para as curas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, quem poderá fazer o justo? Que poderá fazer o justo? Eu tenho estado a meditar sobre este salmo ao longo deste mês todo de outubro e tem sido algo que tem estado a confrontar muito a minha vida, estes versículos 1 a 3 de Salmos 11. Só para entender um pouco a história por volta deste salmo, este salmo foi escrito por Davi. Davi na Bíblia é conhecido como o rei segundo o coração de Deus. O rei que se nós pensamos quem é a referência de adoração na Bíblia, talvez venha à nossa mente Davi, porque era o rei, o adorador. Antes de ser um rei, era um adorador. Se nós pensamos qual era o rei mais ousado, mais valente na batalha, que também muitos podem dizer Davi, porque ele é um guerreiro, ele era um rei guerreiro, mesmo antes de ser rei, antes de tomar o trono, ele era um guerreiro nato, ele era conhecido por um homem que vencia as batalhas. Então este rei, que era o rei segundo o coração de Deus, era um rei guerreiro, mas também era um rei adorador. Às vezes nós pensamos, uma adoração a este ambiente tão sossegado, tão lindo, tão maravilhoso, que como é que isso pode estar ligado com a guerra? Mas este homem era um rei que era conhecido por ser um guerreiro, mas também um adorador. As duas coisas estavam no mesmo homem, no mesmo pacote. E este homem ensina-nos muito acerca da guerra, a batalha que é a adoração. Este é o tema da pregação hoje, a batalha de adoração. E este contexto deste salmo, o rei David, naquela altura não era rei, não era reconhecido como rei perante os homens, mas era reconhecido como rei perante Deus. Porque quando ele era jovem, adolescente, ele foi consagrado rei, mas ainda havia o outro rei, Saul, que estava a governar sobre o povo de Israel. E apesar de Deus ter elegido, ter ungido, que ser separado o rei David como rei na sua adolescência, ele só foi reconhecido como rei aos 30 anos. Então, na sua adolescência até aos 30 anos, quem é jovem aqui sabe que isso é muito tempo. Da adolescência até aos 30 anos é muito tempo. Talvez quem está já como eu, de 40 e tais anos, não é muito tempo. Mas para um jovem, dos 15 até aos 30, é muito tempo. Então, aquele jovem, depois de ser ungido rei, aquele jovem começou a ser perseguido pelo atual rei. Saul começou a reparar que Deus estava a abençoar a sua vida, concedendo vitória após vitória nas batalhas que Israel estava a defrontar os filisteus. Ele estava a ver que havia vitória após vitória sobre este jovem e ele começou a ter ciúmes. E depois de algum tempo, ele começou a perseguir este jovem. Começou a ir atrás dele e querer matar este jovem, que ele via que realmente Deus estava a abençoar a sua vida. E este Salmo 11 foi escrito nesta altura,
da perseguição, em que ele ainda não era rei, mas era um homem perseguido pelo atual rei. Então, vamos ler novamente estes versículos à luz dessa história. Diz que no Senhor eu confio, mesmo no meio da perseguição. Como, pois, dizeis à minha alma, foge como um pássaro para a tua monte. Este homem estava a escrever este salmo e ele queria por tudo fugir da perseguição, fugir desta batalha, fugir desta injustiça contra a sua vida. Mas a sua alma não estava num ato de eu quero fugir para fugir da batalha. Mas a sua alma dizia, eu vou fugir para o monte do Senhor. E muitas vezes quando nós estamos na batalha, provavelmente hoje estás aqui e estás a ouvir esta pregação e estás a dizer, eu estou numa batalha. E está a ser renhido, está a ser difícil. Eu estou numa batalha cá dentro, nas minhas emoções. A minha mente está a ser bombardeada. Talvez a minha vida profissional está a ser no meio de uma batalha. Hoje eu quero encorajar-te, irmão. No meio da batalha, nós precisamos fugir, não da batalha, mas para o monte do Senhor. Amém? Como o salmista diz, nós fugimos, a nossa alma foge como um pássaro para o monte do Senhor, onde vem o nosso socorro. Não é no nosso braço, não é nas nossas forças que vem o socorro para a nossa batalha, mas é no monte do Senhor. No monte do Senhor, em outras passagens, que é o Monte Sião, é o lugar do reino de Deus ser implementado, os princípios, os valores, a presença do próprio Deus estava ali a segurar, a consolar, a fortalecer o seu povo. O monte do Senhor é o lugar de fortalecimento na presença de Deus. Depois vem algumas advertências e talvez algumas luzes que nós vemos nesta batalha. Parece que vai daquele momento de adoração, aquele momento de um lado positivo da vida, vem para um lado quase de advertência. E nós vemos que este versículo 2 e 3 é realmente uma advertência para os justos nesta batalha. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos feitos justiça, justos em Deus. Então, esta passagem de aquela advertência para os justos é para a nossa vida. Tu e eu, se nós somos salvos por Jesus, nós somos justos. Nós somos pessoas pessoas perdoadas, completamente limpos pelo sangue de Jesus e feito a justiça de Deus, santificado, separado para Deus. Então estes versículos são uma advertência para as nossas vidas, porque os ímpios, vamos explicar um pouco isso, os ímpios naquele contexto de David eram as pessoas que enviadas pelo rei Saul para matar David. Agora, nós sabemos que pessoas aqui nesta terra não estão enviadas contra a nossa vida para nos matar. Mas há outras forças que são enviadas para a nossa vida para nos matar, para nos fazer mal. Então nós podemos pensar que estas são as forças inimigas que vêm contra a nossa vida para tentar roubar a nossa vida, derrubar a nossa fé e travar o avanço de Deus nas nossas vidas. Então aqui os ímpios armam o arco, dispõem as suas flechas sobre a corda para às escuras dispararem contra os retos de coração. Retos de coração são tu e eu. Okay? Contra os retos de coração. Então estes ímpios não são pessoas, naquela altura da vida eram pessoas, mas hoje não são pessoas, são forças malignas contra a tua vida, contra a minha vida, tentar a destruir, a matar a nossa vida. Eles estão a disparar armas contra a nossa vida. Armas nos lugares escondidos contra a nossa vida. O inimigo não vai apresentar de frente a ti, eu enfrento a tua vida de caras. Ele vai nos lugares mais escondidos, mais escuros, os lugares em que nós não conseguimos ver bem, os lugares de sombra para destruir a nossa vida. Mas a palavra de Deus diz também em Efésios 6 que nós, na nossa armadura, nós temos uma peça da armadura para extinguir os dardos inflamados do inimigo contra a nossa vida. Qual é que é essa peça da armadura? Há uns teólogos aqui dentro, conseguem lembrar qual é que é a peça? É o nosso capacete? Não. É a couraça?
é o quê? São as botas? Não? É o quê? Escudo da fé. Diz a palavra que o escudo da fé, tomai o escudo da fé para extinguir todos os dardos inflamados do inimigo contra a nossa vida. Então, o escudo que nós temos para defender contra aquelas setas inflamadas do inimigo contra a nossa vida é a fé. Fé não é num clube de futebol, fé não é num partido político, fé é em Cristo Jesus. Fé é na sua palavra, em quem Ele é e o que Ele fez por nós. Amém? Então, quando o inimigo começa a armar o seu arco, preparar as suas flechas contra as nossas vidas, nós temos de ter cuidado, porque ele não vai disparar contra o que é visível no momento. Ele vem das sombras e a palavra de Deus diz em versículo 3 que, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O justo somos nós. Eu estou a dizer, o justo, em outras palavras, não vai poder manter-se em pé porque o inimigo vai disparar contra os seus fundamentos. Não é contra os seus braços, não é contra é contra algo sobre o qual este justo está edificado. Estes são os fundamentos. Quando o inimigo lança a sua seta, se nós não colocamos este escudo de fé, protegendo os nossos fundamentos, as nossas alicerces, facilmente vamos ser derrubados. Agora, vamos lá pensar quais são os fundamentos da nossa vida. Em Isaías 5, versículo 2, o profeta está aqui a declarar uma palavra de Deus. E basicamente ele está a referir a alguns fundamentos em que nós podemos ver que são fundamentos da nossa vida, de um homem reto, de uma mulher reta, uma mulher de Deus, um homem de Deus. E diz assim em versículo 20 de Isaías 5, diz assim, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade ou da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem o amargo doce e o doce amargo. Hoje em dia, parece que os fundamentos da sociedade estão completamente virados de pernas para o ar, em que nós pensamos que nós estamos a construir a nossa vida sobre a verdade, que é a palavra de Deus, e essa verdade explica certas coisas, como é que nós devíamos atuar, como é que nós devíamos agir em certas situações, qual é a forma que nós devíamos ver o mundo. Mas este profeta está a declarar a palavra de Deus e está a declarar sobre um tempo, talvez é o tempo em que nós estamos a viver hoje em dia, em que o mundo pensa que o que é certo é errado e que o que é errado é certo. Hoje em dia, se nós começamos a declarar os princípios do reino de Deus, a palavra de Deus, nós somos declarados errados. Nós somos vistos como alguém que está a declarar uma mentira. Alguém que não sabe a sociedade moderna em que está inserido, então não vale a pena, não é uma pessoa atualizada, porque aquilo que está a declarar, a pregar, é errado. E depois está a ser incutido princípios errados como verdadeiros. Um exemplo é esta semana. Próxima semana que nós estamos a entrar, há uma festa, dia 31 de outubro, em que é uma festa declarada festa de Halloween, em que a festa tem o seu fundamento em princípios satânicos, tem a sua festa toda à volta da escuridão, das coisas diabólicas, das coisas da bruxaria, do satanismo, em que o mundo hoje em dia diz, isto está certo. Não há mal nenhum eu vestir como vampiro, eu ter umas fantasmas por todo lado, não é mal nenhum eu fazer umas maldades, porque isto é certo. Eu penso, aquilo que é certo está errado e aquilo que é errado está certo.
Mas depois o povo de Deus entra neste engano e diz, não há mal nenhum. Isto é uma festa qualquer, nós podemos ir a festas de Halloween, festas em que nós celebramos a morte, celebramos a escuridão, celebramos o satanismo, a bruxaria, e não há mal nenhum. Nós até promovemos a bruxaria, promovemos enfeites, disfarces de bruxas, de coisas satânicas, e pensamos, isso não há mal nenhum, isso é uma brincadeira. Nós estamos a levar aquilo que é certo como errado, aquilo que é errado como certo. Nós, como povo de Deus, nós não devemos entrar a compactuar com estas festas deste mundo. Estas festas deste mundo pregam que aquilo que é errado está certo. Nós, como pais de crianças que estão no meio deste mundo, em que há festas de Halloween nas suas escolas, nós devíamos ensinar as nossas crianças que essas festas não são de Deus. Eu não devia colocar enfeites sobre a minha criança para compactuar com uma festa que é uma festa satânica. Uma festa a cultuar os mortos. Isto é uma das festas que atualmente nós estamos a entrar numa semana em que nós vimos estes enfeites por todo o lado, a cidade está toda enfeitada com coisas diabólicas, em que nós temos que ensinar as nossas crianças que isso não está certo à luz da palavra de Deus. Amém? Isto é um exemplo no meio de uma sociedade que neste momento está virada completamente ao contrário. Completamente ao contrário, em que nós temos que ver que o inimigo está a lançar setas contra os nossos fundamentos, daquilo que é certo e é errado, e nós, justos, infelizmente, nós estamos a dizer, boa, isso está tudo bem. E depois nós caímos na nossa fé. Nós pensamos, ei meu Deus, por que eu sou tão fraco na fé? Por que eu não consigo ir à igreja? Por que eu não consigo ser fiel? Por que eu não consigo ser uma pessoa honesta? Por que eu estou a pensar nestas coisas que não são de Deus? Porque a tua fé está enfraquecida. Porquê? Porque tens deixado que o inimigo lance setas aos teus fundamentos. O que é certo e errado na tua vida? Irmão, irmã, nós temos de ser mais espertos. Nós temos que ser mais firmes sobre aquilo que nós achamos certo e aquilo que nós achamos errado. Sobre a palavra de Deus, a palavra é clara. Quando a palavra de Deus nos ensina como é que nós devemos gerir as nossas ofertas, as nossas finanças, ensina claramente que nós não devemos roubar a Deus com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Porque isso é uma forma que Deus vê como um roubo. Em Malaquias 3 fala acerca disso. É um roubo ao próprio Deus quando nós não entregamos as nossas ofertas e os nossos dízimos à casa do Senhor. Oh, pastor, mas pastor entende. As minhas finanças não esticam durante o mês todo. Eu vou dar a minha oferta e o meu dízimo no final do mês, quando eu já paguei as minhas contas todas. Boa? Não. As primícias, a primeira parte do nosso rendimento, antes de qualquer outra coisa que nós pagamos, diz a palavra de Deus, honrai ao Senhor com as primícias. A primeira parte. Então, antes de pagar qualquer coisa que nós temos que pagar, qualquer conta que nós temos que pagar, nós temos que separar para Deus. Deus, eu vou honrar-te, eu vou adorar-te, tu és o meu sustento, eu vou separar para ti as minhas ofertas e os meus dízimos. Isso é uma forma, uma verdade que Deus colocou nos fundamentos da nossa vida. Nós edificamos a nossa gestão financeira sobre esse fundamento. Só que hoje em dia, esse fundamento está a ser atacado. Esse fundamento está a ser virado ao contrário, em que nós pensamos que isso não é bem a verdade. Eu não preciso de honrar a Deus com as minhas finanças, porque Ele tem tudo. Ele tem tudo, ele não tem qualquer problema de financeira. E eu estou neste momento em que este país está em crise financeira, em que eu não sou empregado, eu não tenho um rendimento fixo, eu não tenho estas coisas, blá, 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 blá. Em que nós viramos o que é certo e nós aceitamos com o que é errado e nós aceitamos o errado como o certo. Não devíamos fazer isso. Um dos fundamentos
basilares da nossa vida financeira está a ser atacado com as setas do inimigo. Outra seta, outro fundamento. Outro fundamento. Fundamento é: Deus odeia a idolatria. Idolatria, hoje em dia, não é uma coisa que nós conseguimos identificar, porque antigamente havia ídolos. Hoje em dia temos alguns ídolos, mas não é tão forte como antigamente. Antigamente havia mesmo ídolos e as pessoas em massa estavam a idolatrar, estavam a prostrar-se, a adorar ídolos, em vez de adorar a Deus. Transpondo isso, a idolatria, para os tempos modernos, para o nosso tempo, nós vemos que qualquer coisa que tira o puxar da adoração, o desejo de passar tempo a contemplar mais do que Deus, é um ídolo. Hoje em dia, o que puxa o nosso coração? Facilmente pode ser um clube de futebol. Facilmente pode ser uma atividade física. Facilmente pode ser uma comida. Facilmente pode ser um relacionamento. Facilmente pode ser um emprego. Hoje em dia, a vida profissional puxa muito o nosso afeto, em que nós queremos dar tudo. E há aquele brio em trabalhar, às vezes é um vício em trabalhar. Isso, para Deus, se tira o seu lugar como centro, é idolatria. Isso é uma base, um fundamento na nossa vida, que é o primeiro mandamento: adorar ao Senhor Deus sobre todas as coisas. E quando nós comprometemos a nossa adoração a Deus com adoração a um clube de futebol, a uma celebridade, a uma atividade, a um curso, a uma profissão, nós estamos a colocar Deus em segundo lugar sobre aquela coisa, sobre aquela atividade. Nós estamos a deixar em aberto os fundamentos da nossa vida e depois nós perguntamos: mas porquê? Porquê que eu estou a ser derrubado? Porquê que eu sou tão fraco? Porquê que eu estou a cair? Porque os teus fundamentos estão comprometidos. Outra área dos fundamentos. Qual é a outra área? Qual é uma área em que tu estás a construir a tua vida? Qual é uma área em que a tua vida se baseia? Nós já falamos acerca de o nosso afeto, a nossa duração. Nós já falamos acerca da nossa gestão financeira. E os nossos relacionamentos interpessoais, até talvez conjugais. Muitas vezes, hoje em dia, eu tenho ouvido várias pessoas a dizer que a virginidade é do passado. Guardar a sua virgindade, a tua virgindade até o dia de casamento é do passado. Já passou de moda. Já não se faz hoje em dia. Mas a palavra de Deus diz, em Hebreus, mas também no Velho Testamento, que nós devemos guardar como santo o leito matrimonial. Em outras palavras, que o matrimónio, a cama matrimonial, estamos quase todos adultos aqui, nós devemos declarar isso como santo. Em outras palavras, nós não devemos comprometer um fundamento na nossa sexualidade em que nós devemos guardar a nossa vida sexualmente para o nosso parceiro conjugal. Nós, muitas vezes, abrimos uma brecha nessa área e dizemos: não, se eu amo essa pessoa, nós temos que consumar logo. Se eu amo essa pessoa, nós temos que consumar até para perceber se isto vai dar certo depois de casar. Ei, que coisa, agora vamos casar e depois aquilo não dá certo, é incompatível. Não, calma.
Se Deus criou o homem e a mulher para estarem em união, Deus sabe que aquilo vai dar certo se é debaixo da sua bênção. Então é necessário nós protegermos um dos fundamentos principais da nossa vida, que é a nossa sexualidade, os nossos relacionamentos, de acordo com a palavra de Deus. Nós temos que estar santos quando nós olhamos para alguém, mesmo fora do casamento, quando nós olhamos, mesmo quando uma pessoa pode estar casada ou não está casado, olha para alguém, hoje em dia até pode ser do sexo oposto ou do mesmo sexo, com um olhar de luxúria, um olhar de eu quero me satisfazer com o corpo daquela pessoa, nós estamos a comprometer um dos fundamentos da nossa vida, que é a santidade. Deus é santo, por isso que nós devemos ser santos também. Agora, se nós abrimos a nossa vida para toda a filosofia deste mundo acerca de santidade, acerca de relacionamentos, acerca de sexualidade, acerca de casamento, nós vamos estar a dizer que, não, o que é errado realmente é verdadeiro. Porque é mais atualizado do que aquilo que a Bíblia diz. Porque a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, então nós temos que ser mais relevantes, mais atualizados. Por isso que nós temos que aceitar o que a sociedade diz acima daquilo que a Bíblia diz. Não. Nós temos que ser um povo santo. Amém? Amém? Nós temos que ser um povo santo. O que é que isso quer dizer na prática? Nós guardamos a nossa vida, primeiramente, para Ele, para Deus. Guardamos os nossos olhos. Jó falava acerca disso, que eu vou fazer uma aliança contigo, Senhor, com os meus olhos. Nós temos que guardar os nossos olhos para o Senhor. E depois, quando encontramos, ou quando o Senhor traz à nossa vida um parceiro ou uma parceira, aquilo que nós pensamos que é esta pessoa, nós temos que trazer essa pessoa perante o Senhor. Em primeiro lugar, aquela pessoa tem que ser uma pessoa que também busca ao Senhor. A palavra de Deus que diz que nós não devemos estar ligados em jugo desigual. O que é que isso quer dizer? Nós não devemos entrar num caminho com alguém que não tem a mesma forma de andar. Nós precisamos, como cristãos, pessoas retas, justas, de quando nós estamos a pensar, isto é para os solteiros e as solteiras, para os jovens, e não só. Quando nós pensamos num casamento, encontrar uma pessoa para nós, não podemos procurar pessoas que não têm a mesma fé, que não têm Deus como o centro da sua vida. Senão nós vamos estar a entrar num caminho diferente. Nós vamos dizer, não, esta pessoa até é gira, até eu consigo falar com essa pessoa, abrir meu coração, mas essa pessoa não ama Deus. Mais cedo ou mais tarde, aquela pessoa vai querer ir num caminho e nós vamos querer ir em outro caminho. Nós não podemos abrir brecha nos fundamentos da nossa vida, que é santidade. Santo, e nós temos que ser santos como Deus é santo. Nós não podemos dizer, não, isto é certo, porque o mundo fala que isto é certo. Até tem uma pregação muito boa, muito racional, e até consigo perceber a lógica por trás. Não, nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que seguir a palavra de Deus e levar como a palavra de Deus ser a verdade sobre as nossas vidas. E tudo o resto não é verdade. Amém? Então, a nossa batalha se trava na nossa adoração. O que é que nós adoramos? Como é que nós prostramos a nossa vida? Onde nós focamos a nossa vida, vai ser a forma em que nós estamos a batalhar. Quando nós focamos em Deus, quando nós focamos em adorá-lo, focamos em buscar primeiro a sua presença, Deus luta as nossas batalhas. Amém? Em Atos, nós vemos uma história de Paulo e Silas. Paulo, o grande homem de Deus, que abriu muitas igrejas, muita gente veio à salvação através desse homem, e o seu companheiro Silas, eles estavam a declarar a palavra de Deus e eles começaram a ser perseguidos, muito semelhantemente como o Davi.
Mas eles foram levados para uma prisão. A prisão não era uma prisão como hoje em dia, que é um luxo. Naquela altura a prisão era umas catacumbas, alguma coisa bem escondida lá embaixo, sem nada. E estes homens não somente eram espancados antes de pôr naquela prisão, mas os seus pés e as suas mãos estavam presos a um tronco. Muitas vezes nós podemos ver filmes em que relata esse tipo de cena, mas isto foi um homem de Deus, 2 homens de Deus, que eles estavam presos, mãos e pés a um tronco. Talvez ainda muito machucados por causa da situação, por causa da perseguição que eles enfrentaram. Mas em vez de lamentarem a desgraça, lamentarem as dores, lamentarem o que estava a passar, a palavra de Deus que eles começaram a levantar louvores e adoração a Deus no meio da prisão. Depois a história relata que quando eles começavam a levantar Deus, eles não podiam levantar as mãos, então eles estavam a levantar Deus só com a cabeça para cima, porque estava tudo o resto preso. Quando eles começavam a levantar esses louvores ao meio da noite, Deus começou a trazer um terremoto e destrói aquela prisão, mas salva aqueles prisioneiros. Nós vemos que a mão de Deus opera ao nosso favor quando nós começamos a adorar. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós declaramos que Ele é santo, que Ele é digno. Isto não somente são canções bonitas, em que nós dizemos, uau, o Grupo Louvor fez um trabalho espetacular hoje, ensaiaram muito bem, a Eva teve 5 estrelas, em que foi tudo bem, harmonioso e tal. A adoração é muito mais além disso. Tu podes estar numa catacumba, podes estar numa situação em que tu estás longe de qualquer arranjo musical, podes estar longe de qualquer conforto físico, podes estar oprimido, podes estar perseguido, em que David estava perseguido. E ele disse, não, a minha alma eleva para o Senhor. Paulo e Silas estavam dizendo, não, eu vou cantar louvores no meio da prisão. Quando há essa postura do nosso coração em que nós vamos adorar ao Senhor, mesmo quando nós estamos numa situação adversa, Deus envia forças espirituais, anjos, forças espirituais para lutar a nossa batalha, mas nós temos que escolher adorar ao Senhor. Nós temos que escolher dizer, não, Tu és bom, Senhor, mesmo quando acabamos de ter uma discussão. Mesmo quando eu vejo o balanço financeiro e vejo isso, Deus, isto não tem como este mês, mas eu vou honrar-te, Senhor. Não tem como, mas eu vou honrar-te, Senhor. Quando nós dizemos isso, eu vou honrar-te, Deus, nós estamos a adorá-lo. Quando nós dizemos, Deus, Tu és bom, nós estamos a adorá-lo. Nós não precisamos de uma melodia atrás de nós, uma música atrás de nós, para nós podermos adorar ao Senhor. Nós não precisamos de uma banda para poder adorar ao Senhor. Basta a postura do nosso coração, em que nós estamos prostrados na Sua presença. Nós estamos a declarar que Ele é bom, declarar a Sua bondade, a Sua santidade. Quando o nosso coração está virado dessa forma, nós não estamos em concordância com a situação à nossa volta, mas nós estamos a olhar para Deus. E nós estamos a dizer, Deus, Tu és maior do que qualquer situação que eu estou a passar. Deus, Tu és grande. Deus, Tu és bom. Deus, Tu és santo. Deus, Tu és a minha cura. Deus, Tu és a minha força. Deus, Tu és a minha provisão. Nós estamos a olhar para cima dos montes onde está o nosso socorro. Amém? Tu podes ter passado pelo inferno ao longo desta semana, mas olha para o Senhor. Ele é o teu socorro. Ele é quem que ampara, quem te guarda no tempo de dificuldade. Olha para o Senhor e adora ao Senhor. No meio da batalha, a nossa arma é a adoração. Nós temos que adorar na batalha. Nós temos que guerrear na batalha. Nós temos que levantar os nossos olhos para o Senhor quando nós estamos a sofrer na nossa vida. No Senhor confio. Este salmo começa assim, no Senhor confio. No Senhor confio. Consegues dizer isso hoje, irmã? Consegues dizer isso hoje, irmão? O Senhor confio. No Senhor confio.
Mesmo na situação que estás a passar, eu não sei a tua situação, provavelmente é uma situação de uma batalha difícil, mas consegues dizer, não somente de uma forma ligeira, de uma forma, o pastor está a pedir, então eu vou repetir. Não, uma forma lá dentro no teu coração, e dizer, no Senhor eu confio. Talvez feche os teus olhos e diz, Senhor, eu confio. Deus, eu não tenho solução, mas em Ti confio. Em Ti confio, Senhor. Tu és santo, Tu és poderoso, não há como Tu, Deus. Tantas vezes na minha vida, eu tenho que somente ter estas palavras sair da minha boca. Senhor, eu confio em Ti. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Houve uma altura em que eu ajudava o Zé Carlos a tratar dos jardins, e algo que impactou a minha vida, Zé, e talvez nem pensas nisso, mas o Zé Carlos, quando ele está a trabalhar, ele está quase sempre a cantar. Eu estava no outro lado do jardim a fazer não sei o quê, a apanhar umas folhas, ele estava eu via sempre a cantar, sempre a cantar, sempre a cantar. Isso é a melhor terapia que há. Eu vou para terapeuta tratar da minha vida. Começa a adorar ao Senhor. A melhor terapia que há na vida é a adoração. E o Zé Carlos ensinou-me muito somente por causa da postura do seu coração. Ele não falou comigo nada, mas ele estava somente em adoração. Quando ele estava, e eu sei que estava a passar por algumas dores, algumas aflições, mas ele estava em adoração. Em vez de dizer, que porcaria, dizer coisas negativas, eu só ouvia a adoração assim da sua boca. O que é que sai da nossa boca? É concordância com o inimigo? É concordância com a situação? É dizer, isto é realmente péssimo. Eu estou numa batalha terrível. Isto está mesmo muito mal. Eu estou a sentir fraco. Ou nós estamos a dizer, Senhor, Tu és a minha força. Tu és mais do que suficiente. 10.000 pode cair à minha esquerda, 1.000 à minha direita, mas Tu és o meu socorro, Senhor. Eu posso fugir, Tu és a minha torre forte. Em Ti me refugio. Podemos agarrar na Bíblia como a nossa verdade, ou agarramos no nosso corpo, nas nossas circunstâncias, na sociedade à nossa volta, a escola, blá blá, nananana. Isso é a verdade da nossa vida. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus tem que estar firme, fundamentado sobre a palavra de Deus. Nós não podemos estar enraizados e fundamentados sobre outra palavra, outra filosofia, outras técnicas de solução dos problemas. Mas nós temos que estar firmados sobre a palavra de Deus. Com isto, não estou a dizer que os médicos e os terapeutas não têm o seu lugar. Eu não estou a dizer isso, não quero que vocês entendam mal. Médicos, terapeutas, gestores financeiros têm todo o seu lugar. Debaixo de Deus. Deus tem que ser o primeiro médico. Deus tem que ser o primeiro terapeuta. Deus tem que ser o primeiro conselheiro financeiro. Deus tem que ser o primeiro coach. Deus tem que ser o primeiro mentor. Deus tem que ser o primeiro recurso da tua vida. E todo o resto tem que vir de baixo. Se as outras coisas são o teu primeiro recurso, tu estás a buscar um recurso que não é Deus. Estás a valorizar mais esse recurso do que Deus. Hoje em dia, estava a ler um artigo esta semana que chocou-me, mas também eu vejo essa verdade, em que há uma nova religião hoje em dia, que é a terapia. É uma nova religião, que as pessoas dizem que a nova religião hoje em dia é a terapia, em que substitui-se a igreja, a comunidade e o conselho, de acordo com a palavra de Deus, o conselho pastoral, para um conselho terapêutico, individual, isolado da comunidade. E essa religião está em alta, está a crescer mais e mais. E muitas igrejas estão a ficar mais e mais vazias. E muito conselho pastoral está a ficar menos e menos valorizado. E muita solução espiritual está a ficar menos e menos visto. A nossa solução está em Deus.
Quando nós vemos a igreja, não é somente para sentirmos bem, mas para na comunhão dos santos crescermos à estatura de Cristo. Isso é a validade, a valorização da igreja, é para nós crescermos em conjunto, em comunhão, não na imagem do pastor, mas na imagem de Cristo. Para cada um crescer, mas em crescimento é nesta comunhão, é olhar para os teus olhos, olhar para a tua cara e vamos puxar uns aos outros para cima. Isso é a validação da igreja. Nós precisamos de voltar aos fundamentos da nossa vida e guardar os fundamentos, não deixar que nenhuma seta penetre esses fundamentos. Amém? Amém. Aleluia. Esta batalha é uma batalha renhida, em que o inimigo quer que nós pensamos que aquilo que é mentira é verdade. E muitos crentes hoje em dia estão a ser levados a crer que aquilo que é mentira é a verdade. E muitas das festas, das práticas, dos afazeres deste mundo, das normas, daquilo que nós vemos que é normalizado, não tem nada a ver com o cristão. Não tem nada a ver com aquilo que um justo, que uma mulher de Deus devia praticar. E tens que ter coragem para dizer não. Aqui não vou comprometer-me. Aqui não vou deixar que o inimigo penetre os meus fundamentos. Quando nós deixamos que o inimigo penetre os fundamentos da nossa vida, o salmista é claro a dizer que poderá fazer o justo. Em outras palavras, não há solução. O justo vai cair se o fundamento é comprometido. Mas o justo é uma pessoa boa. Está na igreja há quanto tempo? Ora todos os dias. É uma pessoa que busca orientação. Até vem à igreja. Até é dizimista. Mas se os seus fundamentos são comprometidos, o salmista é claro. Este salmo está na palavra de Deus. Então não é somente um salmo de desabafo, mas é uma palavra de Deus, intemporal, para cada uma das nossas vidas. Se nossos fundamentos são comprometidos, o que é que um justo pode fazer? A queda é certa, vai cair. Então, irmão, irmã, é necessário, é fundamental proteger os teus alicerces. Amém? Vamos ficar em pé.